Oi, boa noite. Vamos então falar um pouquinho, né, sobre burnout. Ela foi adiada para hoje, né? Era para ter sido na quinta e eu adiei para hoje, né? De novo, é uma live curta, né, bem mais pontual, né, para a gente falar um pouquinho sobre isso. E quem não conseguir acompanhar agora, eu vou deixar salvo, tá bom? Vou esperar só mais um pouquinho e fala, Miro. Bem-vindo. Fica aí um pouquinho que a gente vai conversar sobre o burnout, tá? Bom, quem veio acompanhando, né? Quem conseguiu acompanhar semana passada, então a ideia era falar um pouco sobre o estresse e todo o leque aí, né? Do impacto que causa, né? Quando ele está instalado, né? Quando o estresse está instalado, né? E então eu falei um pouquinho aí dos sintomas, né? Dos níveis, leve, moderado, grave, que é, né? O burnout, né? Que a gente percebe assim que ele está cada vez mais evidenciado, né? Acho que uma questão bem interessante, que está mais divulgado, né? E aí sim, quando ele é mais divulgado, a possibilidade das pessoas terem conhecimento, né? E a partir do conhecimento, que é o que eu acredito, onde a pessoa tem a possibilidade de manejo, né? De rever alguma coisa. Porque, de novo, né? A gente percebe o quanto o estresse ainda é negligenciado ou não tão valorizado, né? Então o burnout ele é um sintoma maior aí, né, esbarrando a fadiga ou exaustão, né, do nosso corpo de forma geral, mente, corpo, a fisiologia, e isso vai impactando aí toda a nossa saúde, né? Então normalmente quando a pessoa chega nesse nível é onde vai manifestar, né, as doenças, né, vão se manifestar e às vezes instalar, né, algumas doenças. Então, quando a gente pensa em alívio, né, então assim, se a gente for pensar hoje, o alívio dos sintomas, dos nossos sintomas, é uma indústria multibilionária, né? Então, se a gente for pensar em alívio de sintomas, é algo aí assim multibilionário, né? Então a gente vai nem entrar muito em questão, mas então, relacionado a remédios, a drogarias, enfim, se vocês perceberem, o quanto de repente nós vemos as propagandas, né? As propagandas de qualquer, sei lá, um antiácido aí pro estômago, né? Qualquer coisa assim. Se vocês prestarem atenção nas propagandas, ou para dor de cabeça, né? A propaganda da medicação sempre é o alívio do sintoma e nunca é a causa, né? Nunca vai ser uma orientação, né? Uma orientação sobre a sua alimentação para você não chegar naquele nível, né? De desconforto, né? Então, se vocês perceberem, o foco sempre vai ser o alívio, né? O alívio do sintoma. E é uma indústria com certeza multibilionária, né? Então, o que quer dizer isso? Quando a gente começa a ficar mais atento a isso, a gente percebe o quanto tem aí essa luta, na verdade até pelo próprio bem-estar, né? Tem aí uma indústria pelo bem-estar muito grande, né? Uma indústria que o que é vendido para você se livrar da ansiedade, para você se livrar da dor, para você se livrar de algum desconforto, né? De forma geral, né? E isso é legal também a gente tomar um pouquinho de cuidado, porque nesse caso, especificamente hoje que eu vou falar, o problema é que às vezes os sintomas, né, eles são com frequência, às vezes o modo que o corpo tem de se comunicar, né? O corpo está se comunicando que algo está em desequilíbrio, né? Então são informações sobre de repente alguma desregulação ali que a gente não está prestando atenção. E óbvio, né? Aí acaba sendo mais fácil eu tomar uma medicação, algo para me livrar da dor, né? Para me livrar daquele desconforto.
Então, às vezes, ignorar essas mensagens, né, que o nosso corpo está nos sinalizando ou suprimi-las, ela pode, ao longo aí do tempo, né, vai trazendo outras consequências, né? Então, pode os sintomas mais graves e, às vezes, problemas mais sérios lá no futuro. Então, isso é construído, né, se a gente for pensar. Né? Então, como às vezes o nosso corpo, como às vezes a gente tem a possibilidade do nosso corpo estar sinalizando algo, e a gente entrou de novo, né, naquela forma tão automatizada, tão habitual de lidar com aquilo, que a gente simplesmente vai lá e toma uma medicação ou faz algo para se livrar do desconforto. Então, abrindo parênteses, né? Óbvio, ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar aqui, né? Sentindo, passando por algum desconforto, tá? Então existe o autocuidado, existe o cuidado lá, sei lá, né? Eu procurei o médico, procurei um tratamento, isso é uma coisa, né? A gente não estamos negligenciando isso. A questão aqui é muito interessante, como às vezes uma atitude de rapidamente a gente querer se livrar do sintoma, a gente acaba aprendendo a deixar de escutar o nosso corpo, né? Isso é aprendido. Né? Quando a gente menos percebe, a gente nem dá um tempo de escutar, né, o que o nosso corpo, de forma geral, está nos sinalizando. Então é nesse sentido aqui que entra o que a gente está falando, né? A gente pode ir aprender a parar, a pausar e escutar melhor, né, o que o nosso corpo está nos sinalizando. Então, na verdade, o nosso corpo ele está dando sinal o tempo todo. Eu sempre falo que o nosso corpo ele é o nosso melhor termômetro, inclusive para gerenciar tanto a questão do estresse quanto as emoções. Né? O nosso corpo ele está lá, desde uma modificada, uma mudança da nossa respiração, quanto as tensões do dia a dia. Né? Então, quando a gente, por exemplo, aqui eu vou falar das práticas de mindfulness, né? Quando a gente começa a desenvolver essa habilidade, né, de estar no aqui e agora, quando nós ensinamos as práticas de mindfulness, nós incentivamos as pessoas a vivenciar a sua inteireza. Ou seja, de nós ficarmos inteiros, né? De nós ficarmos inteiros no que estamos sentindo, né? No que nós estamos vivenciando, né? Então, é muito interessante. A gente está focando muito no que está certo, não no que está errado, sem negar o que está errado. Então, eu estou observando o que está funcionando em mim, sem negar o que está me ocasionando aquela dor ou aquele desconforto, tá? Então, quando a gente começa a aprender a ficar de forma inteira, né? Então, o que é ficar de forma inteira? Eu estou me abrindo para essa experiência desse momento, né? Então, eu estou me abrindo para os meus próprios sintomas, né? E a gente chama isso com uma atenção sábia, tá? Então, uma atenção sábia. Isso também é construído. A gente vai quebrando aquele hábito de querer, né? Eu fugir da dor ou me esquivar da dor, e eu vou me abrindo para fazer essa escuta mais sábia, né? O próprio caminho da atenção plena vai consistir em nós aceitarmos nesse exato momento, tal como estamos sentindo. Ou seja, já está aqui. Então, por exemplo, eu estou com uma dor na cervical. Agora, nesse momento. Então, as práticas de mindfulness, ele vai incentivar, né, através de várias atitudes aí que a gente vai aprendendo, a trazer essa curiosidade, né, com essa minha dor, uma abertura para o que eu estou experimentando nesse momento, né? Ou seja, está aqui, a dor já está aqui. Nesse momento, ela não tem o que ser feito, além de eu acolher ela com carinho, acolher ela com gentileza, e ficar nessa minha inteireza aqui, pelo menos experimentando alguns segundos. Então, de novo, a questão não é a dor, e sim como eu me relaciono com essa dor.
qual é a minha relação quando eu percebo uma dor, né, um desconforto, né? Então, de experimentar brevemente como que eu me exponho, né, um pouquinho a ela. Sabe que nem quando a gente vai entrar de repente numa piscina, sei lá, no rio, sei lá, tá gelado, né? A gente coloca lá só a pontinha dos pés para ver como que tá a temperatura, para ver se eu dou conta, né? Enfim, para experimentar. Óbvio, se tiver muito frio, eu não vou me atirar, né, lá de cabeça. Mas eu posso ir gradualmente notando e experimentando quanto frio está e vou gradualmente me expondo. E quando a gente fala de se expor ao nosso desconforto, seria mais ou menos esse raciocínio. Então não é ficar com o sofrimento ou o sofrer é legal, né? É como nós podemos nos relacionar de forma diferente com o que está surgindo nesse momento, já está aqui. Se eu estou sentindo a dor, ela já está aqui. Né? Então, não adianta eu ficar com raiva, não adianta eu querer que ela não esteja aqui, porque eu já estou sentindo, estou experimentando. E quando nós falamos estarmos inteiros, é isso, né? Eu sinto, experimento essa dor e não fico desconectada com o meu corpo, com a minha mente. Né? Então, eu sinto essa dor e não quero sentir essa dor. Desconecta. Ou eu percebo essa dor, não é, quando a gente percebe ou aceita, não significa que eu tenho que gostar do que estou sentindo, tá? E nem que eu queira sentir isso. É algo mais, digamos, uma forma mais inteligente de nós lidarmos aí com os nossos desconfortos, tá? Então, será que nós podemos aprender a acolher o que nós estamos sentindo? Às vezes parece até absurdo, né? Como que eu vou acolher algo que é tão horrível, que é tão difícil? Então, de novo, uma postura curiosa. Será que eu posso só experimentar, ficar um pouquinho com isso, antes de ir lá pegar um analgésico para dor de cabeça ou para dor do meu ombro, enfim? Né? Será que esse sintoma está me dizendo algo? Será que esse sintoma está querendo dizer algo sobre o meu corpo ou minha mente nesse momento? E aí, se a gente, de repente, desacelera, né, sempre a gente vai acolher, porque a ideia do acolhimento e gentileza? Porque meu corpo, de forma muito inteligente, está me sinalizando que alguma coisa aqui não está legal. Às vezes é uma postura, às vezes um esforço a mais que eu fiz, às vezes eu ultrapassei aí os meus limites, né, no meu dia a dia, e ele, de uma forma muito legal, né, muito inteligente, está falando, ó, presta atenção e dá um passo para trás. Ajusta a tua coluna, ajusta a tua postura, pega menos peso e por aí vai, né? Então, quando a ideia de acolher o que está presente nesse momento é nesse sentido, porque já está aqui. Então eu saio da luta, né? Eu saio da luta e da briga de não querer sentir o que eu estou sentindo. Isso é algo muito inteligente, né? E é algo muito muito aprendido, desenvolvido. Ou seja, se a gente matar as mensagens rapidamente do nosso corpo, eu vou lá, tô com uma dor de cabeça, vou lá e levanto e tomo analgésico de uma forma muito automatizada, muito habitual, ou ter raiva de estar com essa dor de cabeça, de ter raiva de novo essa minha dor nas costas, não é uma forma muito inteligente, né, que a gente costuma falar, de nos aproximarmos da nossa cura. Né? Então, quanto mais nós vamos nos abrindo para esse desconforto de uma forma muito gentil, aí se aproxima, sim, do manejo da dor, né, e até da cura. A última coisa que devemos fazer, às vezes, é ignorar o nosso desconforto. É ignorar, né? Então, de novo, eu tenho alguma dor e vou lá, tomo um remédio de uma forma muito rápida para me livrar, né, daquela dor. E ela vai, lógico que ela vai sumir, mas aí a gente vai se habituando. Eu tomo um antiácido porque eu tô mal do estômago. Então, assim, eu vou me habituando a isso. Eu como mal, me alimento mal, aí eu tenho azia, aí eu tomo lá um antiácido. Um hábito. Né? Então, eu tô me livrando do sintoma, mas eu não tô percebendo que meu estômago ele tá me sinalizando algo. Né? Ele tá sinalizando que a minha alimentação não tá muito legal. É uma baita chance. Mas, pelo que a gente percebe, tanto que é vendido, o marketing vende muito facilmente isso, né? Foco no sintoma
E depois você vê o que você está né, o que você tá comendo, o que você está mandando para dentro, né? Então, de novo, a questão não é o desconforto, mas como que eu lido com isso de forma muito automática. Uma outra coisa bem interessante também, ainda falando, quando a gente começa a aprender a escutar as mensagens do nosso corpo, é o hábito que a gente tem de prestarmos atenção na linguagem ao personalizar nossos sintomas como o meu. Isso é muito interessante. Né? Então, essa minha dor nas costas, essa minha dor de cabeça, essa minha ansiedade, né? Então, assim, a gente se apropria daquilo que, na verdade, estou experimentando, né? Então, eu estou experimentando uma dor de cabeça, sei lá, na segunda-feira à noite, né? Então, o cérebro ele vai entender essa mensagem, né? Como minha dor, né? Como minha dor de cabeça, como minha ansiedade. E ele vai responder a isso. É muito interessante. Então, quando a gente experimenta qualquer tipo de desconforto desse tipo, a gente também pode mudar esse vocabulário, né? Tá, então hoje eu estou percebendo uma dor de cabeça, estou percebendo uma dor na lombar, estou percebendo uma dor no ombro. Não é minha, não se apropria de algo que o teu corpo está temporariamente sinalizando, tá? Então isso pode ser não, é transitório, né? Então a dor de cabeça, ela é transitória, ela vem e vai. Bom, por 1000 motivos aqui, ó, porque eu não vou entrar nesses detalhes, porque, né, tem 1000 motivos aqui. Porém, a relação que eu tenho com essa dor, ela pode ser modificada. Então, ela não é minha, eu estou experimentando e ela é transitória. A dor na coluna, a dor no ombro, como fala, a queimação no estômago, né, a dor no joelho, enfim, tudo isso é transitório. E você vê, né, tudo isso vai sendo construído, o modo como eu me relaciono, esse vocabulário aí, essa linguagem que eu estou personalizando os sintomas como meu, né, como algo aí que faz parte aí da minha vida, mesmo sendo de repente dor crônica. Né? Às vezes mesmo sendo dor crônica, então eu não vou pegar isso como meu, essa minha dor, né, sei lá, né, na lombar, enfim, né? E quanto mais nós ficamos atentos, né, e de novo, quando a gente se reconecta, quando nós ficamos inteiros na nossa experiência, com essas atitudes, né, essas atitudes de abertura para a minha experiência, essa atitude de aceitação e gentileza, né, com o que eu estou sentindo. Então, o tempo todo eu vou ser gentil com qualquer sintoma que vai surgir no meu corpo, né, inclusive as emoções. Eu vou ser gentil, porque a gente parte do princípio, se é um sinal, se está sendo sinalizado algo, eu vou ser muito carinhosa e gentil com o que está surgindo aí, tá? Então, com essa abertura, né, com essa atitude curiosa, com essa abertura também de gentileza, essa atitude de gentileza, sem julgar se é uma coisa boa ou ruim, né? Esse é o que estou sentindo. E sim, algo que eu posso mudar e ficar inteiro, né, na minha experiência, tá? Então, as práticas da atenção plena com todo esse conjunto, com todas as atitudes e treinamento, vai ajudando e muito, né? Nós percebemos os sinais que o nosso corpo está dando de novo o tempo todo, e isso colabora pra caramba e muito ali no burnout, né? Quando a gente volta lá pro estado fadiga, o estado de exaustão do estresse, né? Então é uma chance aí que a gente tem para, eu falo, né, dar um passo para trás, né? Desde mudar uma postura que eu não estou percebendo ao manejo aí de forma de como eu posso me relacionar diferente com o meu desconforto, tá? Então isso é super possível ser desenvolvido e aprendido. Deixa eu ver aqui, porque aqui tem uma Roseli, peraí. Conhecer o próprio corpo e as sensações são imprescindíveis para uma saúde integral. Ops, porque aí podemos ir atrás das soluções sem a utilização somente do medicamento. Concordo, né, Roseli? Porque o autoconhecimento, né, ele vai englobar o nosso corpo, né? Ele vai englobar a nossa respiração,
o ritmo da nossa respiração está atrelado totalmente, né, à questão da tensão, do estresse, da ansiedade. Percebi que eu modifiquei o ritmo, ele já está sinalizando algo, né? Então, o ritmo mudou, eu posso ali ficar atenta e fazer esse manejo, né? De fazer alguma respiração. Deixa eu ver se tem... Gisele, acho que é isso, né? Tô vendo aqui se tem algum comentário. Bom, gente, alguém quer fazer algum comentário sobre esses sinais que o nosso corpo está nos dando, nosso corpo está nos dando o tempo todo e a gente está tão no automático, vivendo de uma forma tão habitual, que a gente não aproveita esses sinais para o manejo, né, do estresse. A gente só vai remédio, dá um jeito lá na dor, realmente melhora, óbvio, mas quando vai ver lá na frente a coisa já está instalada, né? E aonde que vem aí sim, né, o resultado de uma vida frenética e corrida, e aonde a gente sabe sim, né, o estresse mata, né? Então ele vai dando sinalzinho o tempo todo, né? Então primeiro uma dor de cabeça, aí depois, né, o estômago, aí depois a pessoa, como eu sempre falo, né, aí a pessoa tem o primeiro infarto, não infarta, aí a pessoa começa, não é uma regra, a modificar o estilo de vida. Não é uma regra, porque tem gente que não nem assim muda, né? Mas claro que isso pode acontecer, né? Batimento cardíaco acelerado, né? O sangue lá, como fala, a frequência sanguínea lá mais, né? Bombeando lá o coração mais rápido, a pressão arterial alterada e por aí vai, né? Que eu falei nos vídeos anteriores, né? Então, todo o nosso organismo ele está em exaustão. Todo o nosso organismo em exaustão. E aí é legal a gente fazer um carinho aí e ajustar isso, né? Super possível. Bom, vamos fazer uma pequena prática então, já que vocês estão aí, todos juntos. Vamos fazer uma pequena prática de 3 minutinhos. Deixa eu ver se alguém... peraí. Tem aqui uma pergunta. E quanto a sensação de dor fica mais forte que a vontade de não tê-la? Não, é assim, a gente nunca vai ter a vontade de sentir aquilo, né? Então tem níveis de dor e níveis de leve, moderada, grave, né? Então tudo é um conjunto, né? Então a gente não vai se forçar a ficar com uma dor que ela tá lá muito potencializada, e aí a gente vai ter que buscar ajuda de como manejar. Né? Aqui, o que eu estou dizendo, porque as pessoas tomam medicações de forma muito cegamente, sabe? Então, assim, quando a pessoa tem o pé no chão, percebe qual que é o caso, né, da dor, sabe o que está tratando, e aí sim muda a relação com a dor. Às vezes, ela aprendendo gradualmente a se expor um pouquinho à dor, ela vai aprendendo a tomar menos medicação. Às vezes a pessoa está tomando tanta medicação que ela já nem sabe mais por que está tomando. Por hábito, puro hábito. Não é que é errado. A gente não vai julgar quem toma medicação para se livrar da dor, tá? Porque a gente pode aqui pegar um leque de situações, né? Jamais. Mas o que é sinalizado aqui, quando a gente começa a praticar, né, a meditação, o mindfulness, enfim, é a relação com a dor. E é muito, 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 muito bem-vinda para a dor crônica, né? A relação vai mudando. E a saúde também, né? Então a tensão, então de repente a pessoa está tão tensa, que vai impactar na dor. E a pessoa não está percebendo. A respiração da pessoa está tão curta, então a pessoa está tensa, está curta, que vai impactar na dor, independente do local, né? Então não é errado a pessoa querer se livrar da dor, jamais, né? Cada caso é um caso, depende da fase da vida, depende da circunstância. Não é isso. Eu estou dizendo a possibilidade que a pessoa tem em mudar a relação com o sofrimento, com o corpo, né? O nosso corpo ele está ali sinalizando algo que é aprendido, né? A mínima manifestação de dor, eu vou lá e já tomo um remédio para me livrar, né? Então eu não experimento lá um pouquinho, me expor a ela. E também eu não vou ficar
sofrendo, né, com aquela dor insuportável, porque estou querendo me relacionar de uma forma diferente. Tudo é gradual, né? Tudo é gentileza. Então, o primeiro passo é ser gentil comigo, com o meu corpo, né? Então, eu não vou me expor a uma dor insuportável porque eu quero, né, ficar inteira, né, nesse desconforto. É gradual, tá? É super gradual, né? Por isso que tem que ser acompanhado, né? Então, por isso na psicoterapia a gente treina muito isso, né? Então tem aí um acompanhamento, tem um momento certo, enfim, né? A Dani, oi Dani, passo por essa exaustão constantemente. Então, Dani, olha o que você acabou de me falar, constantemente, né? Então, se é constantemente, é hora de rever, né? E aqui que a gente está revendo estilo de vida, às vezes, a gente está... Sabe, a questão maior é os nossos hábitos, nós somos seres habituais, né? Nós somos seres que a gente entra num padrão tão repetitivo, inclusive para resolver problemas, inclusive para lidar com as nossas dores, inclusive para lidar com tanta coisa, que nós não percebemos, não é você. O mundo é exigido isso, né? É exigido isso de nós, né? E aí é uma coisa bombardeada também das facilidades da mídia, de medicação, da multifarmácia, enfim. Então, assim, aí é legal quando a gente começa a dar uma pausa e refletir sobre isso, né? Refletir as possibilidades de mudança, refletir a mínima mudança, às vezes. Às vezes é uma tiquinha, pequenininha, que já dá diferença, né? De repente, eu dormir 5 minutos mais cedo e fazer um relaxamento antes de dormir. Um baita relaxamento. Eu vou treinar meu corpo, ó, momento de soltar, momento de relaxar. E ele vai aprender. E o outro modelo também acontece, né? Eu deito de forma tão acelerada, tão rápida, assim, parece que eu vou deitar e nem... E quer dizer, deito de qualquer jeito e aí no outro dia eu já acordo cedo, já pulo da cama. Eu também estou ensinando meu corpo a ficar de uma forma acelerada e constante, né? Então, o relaxamento ele é aprendido, a gente ensina nosso corpo a desacelerar, né? Então é um treino muito interessante. E o nosso corpo e a mente ele vai aprendendo. Ou seja, você vê, 5 minutinhos que eu vou treinando meu corpo a soltar, e no começo não é simples, e as pessoas às vezes desistem muito por isso, né? Eu não consigo relaxar, eu não consigo, não é pra mim. Não é que não é pra pessoa, é mais ou menos assim, muito interessante. Dependendo da fase de vida que a pessoa se encontra, então nessa exaustão. Vamos pegar o exemplo da exaustão. A pessoa já está numa fase tão corrida, tão exausta, que se você começar a praticar mindfulness ou mesmo uma prática de relaxamento, o corpo, bem provável, o corpo e até a mente, ele vai ficar inquieta. Ele vai ficar inquieta. Por que ele vai ficar inquieta? Porque ele está aprendendo a se ajustar, ele está aprendendo a se moldar aquela pausa, aquela desaceleração. Isso é aprendido. Então as pessoas falam, isso aqui não é pra mim, isso daqui é difícil, enfim. Mas aí a gente vai precisar de um, como se diz? Daquele pré-requisito que é a paciência, né? E é legal as pessoas terem essa consciência, né? Se eu parar para meditar ou mesmo fazer um relaxamento, são duas coisas diferentes, tá? Meu corpo ele vai ficar inquieto, ele vai ter uma inquietude ali. Porque eu tô... É como se eu tentasse encaixar, não sei, sei lá, sapo, o meu pé que tá um pouquinho mais inchado, no meu tênis que eu sempre uso. Ele tá inchado, então eu vou lá tentar encaixar e ele não vai se moldar legal. Ele vai dar uma... Ele vai incomodar. Então, conforme eu vou tratando lá o meu inchaço, olha o exemplo, ele vai se moldando aquele sapato e vai ficando confortável. Então, nosso corpo é mais ou menos assim, né? Quando a gente pausa e começa a treinar ele, né? A ensinar ele o que é pausar, o que é relaxar, e ele vai se moldando a isso. Porque isso é aprendido. Comecei a mudar meus hábitos e já percebi resultados. Isso é comportamental, né? Muitas coisas estão no nosso comportamento do dia a dia e vai sendo aprendido e vai incorporando. Isso não tem segredo, isso não cai do céu, mas também não tem segredo, né, meio óbvio, né? E de repente, isso que eu acabei de dizer sobre a live de hoje, também é aprendido, né? Da gente usar nosso corpo como nosso maior ou melhor termômetro
para o gerenciamento tanto do estresse quanto das nossas emoções, né? Então a gente vai fazendo as pazes com ele, né? Com o nosso corpo e com as dores, né? E mudando a esse olhar mais carinhoso, mais gentil, eu posso te garantir que ele vai ouvir também. Então, se eu tenho uma dor, sei lá, não sei, de novo, vai, no ombro, e se eu começar a julgar e xingar, que raiva, isso não vai embora, que droga, de novo essa dor, e aí, etc, 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 ele vai entender isso como uma luta e ele vai doer cada vez mais, né? Então, por isso que a gente frisa tanto, né? Esse olhar mais carinhoso, né? Meu ombro tá doendo, então eu vou acolher essa dor, né? Alguma coisa eu não, né? Eu não andei fazendo legal, ou sei lá, um estilo de vida aí meu que eu tô tendo não tá sendo legal. Então é essa relação que precisa ser mudada primeiramente também, né? Eu aprendi a ficar atenta, eu aprendi a perceber os sinais e esses sinais eles serem muito acolhidos, sabe? Eles serem, eu trazer muita gentileza com o que está sendo aqui sinalizado, né? E aí com as práticas de mindfulness é super possível a gente desenvolver essas habilidades. Bom, é isso, gente. Vamos fazer uma pequena prática, bem pequenininha? Segundona, friozinho, para quem tem dor, né? Às vezes, né, o ficar mais encolhidinho, né? Bom, então eu vou convidar vocês, do jeitinho que vocês estão aí, o local que vocês estão, ajustar a postura de uma forma confortável, que vocês considerem confortável. Então, a gente inspira, amplia o tórax. Sempre a gente vai ampliar um pouquinho o tórax para deixar o diafragma se movimentar livremente. E quando soltar o ar, desmonta toda a musculatura. Vai largando toda a musculatura em direção ao seu ponto de apoio, cadeira, sofá. Traz essa intenção de desmontar. Inspira e solta, trazendo essa intenção de soltura, que é o oposto do estar atento o tempo todo, o dia todo, enfim. Solta toda a musculatura do rosto, toda a musculatura, maxilar, musculatura dos olhos. Vai deixando um pouquinho o dia de hoje lá para trás e vai aterrissando aí, percebendo todo o contato do seu corpo com seus pontos de apoio. Onde você está encostando. Bem entregue. Se permita ficar bem entregue. E não precisa alterar nada, não precisa modificar nada, sem qualquer tipo de expectativas. Deixa a sua respiração fluir da maneira que ela conseguir e quiser nesse momento. Nesse momento é só isso, só vai permitindo que a sua respiração vá se ajustando do jeitinho que ela quiser, não tem certo nem errado. Faz um leve breve escaneamento por todo o seu corpo, como ele está nesse momento. Sem julgar o que você percebe, sem julgar o que você encontra aí.
E se você notar alguma dor, algum desconforto no seu corpo, tenta perceber como que você costuma se relacionar com isso. Você se apega muito a isso ou você tem uma tendência a se esquivar. Sem julgamento, só nota. Lembrando que não é errado, mas você pode ter esse olhar curioso. Se você notar alguma dor, algum desconforto, você pode se imaginar respirando por essa região, como se o ar entrasse e saísse desse local. Trazendo aquela atitude de gentileza para essa área do teu corpo, essa atitude de aceitação e abertura para o que você está percebendo nesse momento. Lembrando que já está aí. E se permita ficar inteiro ou inteira nessa experiência. Nem se for só um pouquinho. Nem se for só para experimentar como seria eu ficar só um pouquinho com essa dor, ou com esse desconforto. Como se você desse uma espiadinha. Será que eu consigo ficar só um pouquinho com isso sem querer me livrar rapidamente? Percebe a sua respiração. Ela sempre está a nosso favor. Percebe todo o seu corpo se movendo, todo o seu corpo está respirando nesse momento. Tenta trazer uma atitude muito carinhosa com todo o seu corpo. Uma atitude muito gentil com qualquer desconforto, tanto quanto uma dor ou uma emoção. Tenta trazer uma atitude de gentileza e amorosidade por todo o seu corpo. Nota mais um pouquinho a sua respiração. Talvez você possa traçar aí esse propósito de praticar todos os dias durante essa semana essa pequena prática, por minutinhos, dar uma pausa e trazer essa prática. E aos poucos vai percebendo a temperatura do local onde você está, como está a temperatura, percebe o ambiente onde você está nesse momento, possíveis sons, aonde seu corpo está apoiado. E vamos então finalizando e fazendo o movimento que seu corpo pede nesse momento. O que ele quer? Um alongamento, uma espreguiçada, uma alongada. A gente pode devagarzinho abrir os olhos. E finalizamos então o nosso encontro de hoje. Bom, obrigada, por vocês terem participado tanto do bate-papo quanto
né, da pequena prática. E alguém quer fazer? Ah, Wilmar, aprendi muito a administrar a ansiedade. Isso é ótimo. Alguém quer fazer algum outro comentário? Perguntas, dúvidas, sugestões? Amanhã eu vou fazer a última live, tá? Com esse tema. Às 20 horas também. Gisele, obrigada. Obrigada. Bom, gente, então, eu agradeço aí quem conseguiu participar até o final. Então, se vocês quiserem, né, conhecer alguém que precise aí, amanhã ouvir um pouquinho e a gente finaliza com uma prática também, tá? Então, amanhã às 20 horas estou aí. Deixa eu falar sobre o florescer aí, né? O que é possível aí a gente fazer em relação aos sintomas do estresse. Tá bom? Obrigado, gente. Beijos e ótima semana para nós, viu? De nada, Ilmar. Obrigada a vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau.